Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje, né? Mais uma terça-feira para mais uma das nossas lives de terça-feira. Hoje, né? Nós vamos bater um papo muito legal e também divertido com a Fernanda Souza, né? Divertido eu digo porque ela tem uma história muito bacana, né? Vai ser muito legal compartilhar a história dela com vocês. A Fernanda, a gente ficou um bom tempo juntas aí no coaching, né? Ela foi minha aluna do coaching por praticamente um ano. Então, todos os períodos de altos e baixos dela eu consegui acompanhar. E no fim, né? A história dela é muito legal porque é uma prova viva de que no final as coisas dão certo, né? No campo profissional, pessoal, parece às vezes que a gente tá ali perdido numa situação e quando vê, tá tudo no seu lugar. Então, a live de hoje é com a Fernanda Souza. Não vou falar muito, vou deixar que ela venha participar com a gente e ela mesma conte aí um pouco da sua história para nós. Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu procurar. Fernanda. Não encontrei ainda, Fernanda. Aqui, pronto. Encontrei, vamos lá. Bom, então, a Fernanda foi aprovada agora na Cefaz Alagoas, né? E, bom, aí está ela. Aí está ela. Olá, Olá, Fernanda, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo certo, tudo ótimo. Bem-vinda aí para a nossa live, né? Antes de mais nada, te agradecer aqui pela participação, por mim e por todos os concurseiros que estão nos assistindo, que com certeza vão aproveitar bastante o que tu tem para trazer, o que tu tem para contar. Bom, antes de mais nada, queria pedir que tu contasse um pouquinho aí da tua história, né? Quando tu decidiu ir para esse lado dos concursos públicos, né? Um pouquinho da Fernanda, formação, enfim, se apresentar para nós. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Vandinara. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você hoje. Meu nome é Fernanda, eu sou de São Paulo, eu moro aqui no Sul já há 15 anos. E o primeiro concurso que eu fiz foi meio de paraquedas. Eu nunca imaginei concurso público. Eu fiquei 7 anos dando, dando aula de inglês na iniciativa privada. E aí, aqui no Sul, já, uma mãe de uma colega minha, ela trabalhava no banco aqui do estado. E aí surgiu o concurso para o Banrisul. E ela comprou uma apostila de banca de jornal e a filha dela foi fazer. E a filha dela me convidou, vamos fazer? E aí eu estudei por aquela apostila e passei em sétimo lugar. E aí depois eu fiquei 7 anos no Banrisul. E aí depois disso que eu me apaixonei, assim, eu gostei de trabalhar como concurso público. Então eu digo que o que me levou a continuar estudando, isso foi em 2005, tá? Que eu passei no Banrisul. Foi assim a gratidão do cargo público, eu gostei daquilo. E aí, ao mesmo tempo, a gratidão e a insatisfação de ver que aquele cargo em si poderia ter outros melhores. E aí, então, por causa dessa gratidão misturada com insatisfação, eu fui procurando outros cargos. Perfeito, perfeito. Ah, minha formação, esqueci, Ciências Verdade. Contábeis. Me formei aqui no Sul, na Universidade Federal aqui do Sul. Contador. Então, deixa eu aproveitar aqui e quebrar um grande mito ou não. Contadora leva vantagem na contabilidade, não precisa estudar muito, é barbadinha. Como é que funciona esse estudo da contabilidade para quem já fez a faculdade de contabilidade? Que os meus professores da URGS não me ouçam, né? Mas não leva vantagem. Na verdade, a contabilidade era uma das minhas piores matérias, assim, eu tinha que estudar bastante, é bem diferente o que é cobrado no concurso e o que você faz de exercícios, enfim, na faculdade. Então, para mim era como se fosse um estudo novo e eu tinha bastante dificuldade. Então, eu acho que não, eu, particularmente eu, não levei vantagem de ter feito a faculdade. É lógico que o básico eu sabia, mas eu acho que o estudo em si demandou bastante, como qualquer outro concurseiro. Perfeito, perfeito. Porque às vezes a gente tem que dar esse choque em alguns contadores que chegam para se preparar, né? Achando que não, contabilidade deixa para depois, porque sou contador, e realmente não é nenhuma questão, eu vejo,
dos professores, mas a forma de abordagem realmente é muito diferente, Sim. né? Então, não tem como, é um mundo à parte. É melhor fazer de conta, né, que não fez para não ficar até se cobrando um conhecimento a mais que é cobrado de maneira diferente, né? É, eu Bom, acho que até para qualquer formação, principalmente para direito, né? O pessoal, pelo menos, quando eu fiz o segundo concurso lá, que foi oficial de justiça, eu passei, tinha gente na minha sala que era formada em direito, quando eu fiz um curso presencial, e não passou. Então, eu acho que tem que ter, digamos, essa humildade de aprender a estudar para concurso, né? Que é bem diferente. perfeito, palavra certa, humildade, olhar para a matéria sem, né, aquela pretensão de que vai ter uma facilidade. Perfeito. Bom, então tem essa trajetória aí desde 2005, bancária, Tribunal de Justiça, mas para a área fiscal, quando que brilhou os olhos da Fernanda para a área fiscal? Tá, então, 2005, 7 anos no banco, estudei para oficial de justiça, esse ano completei mais 7 anos de oficial de justiça e passei no concurso de auditor. Só não faço os cálculos da idade, tá, pessoal? Mas é isso aí. Começou muito cedo. Porque 7 de iniciativa privada, 7 de banco, 7 de oficial de justiça. Passei agora em 2020, então, para auditor, mas o meu olho brilhou, que foi a sua pergunta, em 2015, tá? Então, em 2015 eu comecei a estudar e 2015 a 2017 eu não estudei com afinco. Esse é um dos grandes arrependimentos e erros aí. Eu estudava 6 meses, parava 6 meses, tive problemas de saúde no meio, 2 cirurgias, mas eu acho que essa inconstância foi um grande erro, assim. E aí, mas 2015 brilhou, mas 2018 foi quando eu comecei, assim, a estudar sério mesmo, até 2020. Perfeito, perfeito. E quais concursos da área fiscal tu fez? Quando em 2018 começou a estudar sério, qual foi o concurso? Não, esse eu vou fazer, vou encarar. E depois desse, inclusive, tu emendou. Qual foi o concurso e quais foram os concursos na sequência? Eu acho que o que me fez encarar a sério foi justamente os concursos que abriram, né? Que foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando começou a sair, assim, os boatos, aquilo fez eu pegar a sério. E aí eu fiz, então, o concurso do auditor fiscal de Santa Catarina, que foi em 2018. A Vandinara sabe melhor quando foi, né? Mas eu acho que foi ali em outubro, novembro. E Novembro. aí depois janeiro, novembro, né? Aí, janeiro de 2019, eu fiz o do Rio Grande do Sul. Eu tinha certeza que eu ia passar, porque eu dei o meu sangue, sangue mesmo, assim, enfim, a gente vai falar depois de pós-edital, né? Mas eu dei o meu sangue. E aí, nesse do Rio Grande do Sul, eu passei em 342 e caiu o meu chão. Foi quando eu procurei a Vandinara daí pra gente fazer um ano aí de treinamento. É verdade, eu lembro que quando me perguntou, quando tu me procurou, acho que na verdade primeiro, acho que tu me perguntou sobre quantos eu achava que seriam chamados, alguma coisa assim no Rio Grande do Sul, ainda avaliando se deveria ter esperança sobre o Rio Grande do Sul ou não, também, né? E aí eu lembro que Sim. acho que tu me perguntou o que que eu fiz, né, para Santa Catarina, Uhum. alguma coisa assim, né? E Então, eu lembro da tua resposta até hoje. A resposta da, desculpa te interromper, né? Mas a resposta da Vandinara foi o que fez eu levantar, que a gente, como concurseiro, já fica a dica, a gente tem que sacudir a poeira das derrotas, das reprovações e levantar. Né? E eu lembro que ela falou assim: eu não fiz nada que você não pode fazer. Daí eu falei, opa, acho que vai dar então. e isso foi fevereiro, depois da prova? Fevereiro de 2019. Eu me lembro que eu tirei assim 3 dias de férias e falei, Vandinara, eu vou viajar para Gramado para dar uma esparecida e na volta, foi logo ali no carnaval, na volta a gente vai começar. E aí a gente começou. Um ano, então, de fevereiro a fevereiro. Um ano. Legal, legal. Bom, e vamos falar então um pouquinho ali especificamente sobre Alagoas, né? Na verdade, não só sobre Alagoas, né? Porque num intervalo curto ali, o teu foco nem era Alagoas inicialmente, depois do Rio Grande do Sul, né? Conta um pouquinho para nós qual era o teu foco e como surgiu ali a Alagoas. Tá, o meu foco, como eu moro, né, no Rio Grande do Sul, apesar de ser paulista, o meu foco era Rio Grande do Sul, primeiramente, que não deu. E aí surgiram os boatos do ISS Porto Alegre, do Auditor Fiscal Municipal. Então, meu foco o ano inteiro com a Vandinara, nesse treinamento, foi Porto Alegre, que teve prova dia 15 de dezembro, né?
E aí, logo depois de Porto Alegre, o próximo era Alagoas, com prova dia 8 de fevereiro. E aí, assim, eu tinha em torno ali de 50 dias, um pouquinho mais ou menos, não vou saber dizer agora, para virar a chave de muitas coisas, né? Para virar a chave da banca, que era certo e errado, e aqui no Sul não era, para fazer prova discursiva, que aqui no Sul não tinha, né? E para virar a chave da legislação, né? Porque eu estava estudando uma legislação municipal durante um ano, e Alagoas era uma legislação estadual. Eu já tinha uma base, isso é importante ressaltar, porque eu tinha estudado para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas toda a legislação tem, né, as peculiaridades, as decorebas, e eu tinha, então, esses 50 dias para virar a chave. Então, o foco era Porto Alegre, e nos 50 dias ali eu tive que virar essa chave para Alagoas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, antes da gente entrar em Alagoas. O pessoal já está perguntando de discursiva, ela vai falar da discursiva, vamos falar da discursiva. A discursiva, obviamente, foi uma preparação expressa, né, Fernanda? Saiu de Porto Alegre, vai falar depois. Vamos falar um pouquinho de Porto Alegre. Porto Alegre também tem uma história legal aí, que é... eu me divirto, pelo menos, né? Ela se divirte, eu sofro. Mas conta então pra gente como foi Porto Alegre, a prova, com qual impressão, porque Porto Alegre foi uma das provas mais difíceis aí da área fiscal dos últimos anos, o nível da prova, de várias matérias, né? O pessoal realmente saiu surpreso da prova. E aí eu até aproveito para fazer um parêntese sobre esse surpreso da prova, que é uma dica que eu costumo dar para o pessoal quando vai fazer concursos de bancas regionais, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Sul, tem a Fundatec, né? Santa Catarina tem a FEPES. E o que acontece com essas bancas regionais? Não que a Fundatec ou essas bancas regionais só façam concursos pequenos, mas a gente tem a tendência de focar na banca, né? Focar nas questões da banca, que está correto. Mas quando a banca é regional e tu foca nas questões da banca, a banca regional faz muito mais concursos menores do que concursos, né, do mesmo nível da área fiscal aí. E aí, eu acho que a prova foi realmente difícil, mas eu acho que parte do choque do pessoal foi justamente, focou totalmente na Fundatec. Obviamente que a Fundatec, na hora de fazer uma prova aí, de um nível que, na média, é mais elevado do que a maioria dos concursos dela, pesou mais a mão, e eu acho que isso foi um dos motivos que o pessoal sentiu muito. Mas como tu saiu na prova, qual foi teu sentimento depois da prova do ISS Porto Alegre? Conta para nós aí. Tá, dessa questão da preparação da banca, né? Acho importante ressaltar para quem ainda está no caminho, quando a banca é menor assim, a gente pega bancas similares, né? E aí a gente não treinava só com Fundatec, a gente treinava com a FCC também, para ficar num nível maior, né? E a prova veio nesse nível maior, que assustou muita gente, me assustou durante a prova. Assim, português, por exemplo, veio super difícil. Quem fez essa prova sabe que eu normalmente vou bem em português, e assim, erro 1, 2 de 20, eu acho que eu errei 4, tá? Você tem 16 de 20 ou até 15, não vou saber dizer agora ao certo. Aquilo me assustou na prova. E a dificuldade da prova, na prova, me assustou. Eu saí da prova assim, não deu, não deu. E aí, na segunda, eu fui conversar com a Vandinara e ela falou assim, mas vamos colocar no olho na vaga. Eu disse, não vamos colocar de jeito nenhum. Calma, Fernanda, você está pulando etapas, não é bem assim. Ela foi conversar com a Vandinara chorando, né? Eu vou largar essa vida de concurseira, não é para mim, a prova estava horrível, não deu, não foi dessa vez. Eu estudei o ano todo para essa prova, e não deu. Eu digo, tá, Fernanda, qual pontuação tu fez, né? Não saiu o gabarito ainda. Tu colocou as notas no olho na vaga, Fernanda? Não coloquei ainda. Tá, Fernanda, vamos desligar, vamos encerrar aqui a videochamada. Tu vai lá e coloca as tuas notas. Conta aí depois, Fernanda, como é que foi. Na verdade, tu nem desligou, viu? Tu não lembra, mas tu ficou me acompanhando, porque ela me forçou a colocar. Eu não queria colocar, porque eu pensei, vou me desanimar para Alagoas, e a gente vai chegar depois até como é que eu cheguei no concurso de Alagoas, né, Vandinara? Mas ela ficou ao vivo me esperando colocar a nota, porque assim, a dificuldade da prova realmente... E já fica uma outra dica, né? E eu ouvi essa dica do primeiro colocado, que é o Guilherme, que fez essa prova de Porto Alegre, que ele disse que quando ele fez a prova, ele pensou assim, se tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. E em Porto Alegre eu não tive esse pensamento, mas em Alagoas, daí esse pensamento já me ajudou. Porque eu achava assim que quando eu fosse passar numa prova, ela ia estar fácil, né? Eu ia fazer a prova e achar a prova fácil, estava fácil, eu sabia quase tudo, então passei. E não é, porque Porto Alegre
quando a gente foi colocar ali no olho na vaga, eu estava ali nas primeiras colocações, entre as 10 primeiras. A Bandinara só ria da Não, minha foi cara e uma eu com aquela vantagem. cara de choro. A videochamada começou com ela chorando, né? E acabou com ela lá no olho da vaga nas primeiras posições. Eu só podia rir, né? Foi muito legal. Verdade. E aí, no final, acabei ficando em 21º, que é uma ótima colocação, é cadastro de reserva, tem chance de chamar, mas assim, me surpreendeu. Então, eu acho que já fica uma dica aí para os concurseiros não se assustarem na hora da prova, porque eu saí muito assustada, eu me assustei durante a prova, e eu acho que isso deve ter atrapalhado algumas decisões ali, né? E me assustei depois da prova, assim, falei, gente, não deu de jeito nenhum. E deu, né? Lógico que o edital só tinha 2 vagas, então eu acabei ficando em cadastro de reserva, mas 21º é uma ótima colocação, né? Então eu vejo uma vitória aí. Perfeito, perfeito. Foi uma vitória, com certeza, uma prova de um nível altíssimo, né? Pelas informações que a gente tem pré-pandemia, tá na expectativa de nomeação também em Porto Alegre, então um resultado já para receber, não os primeiros parabéns, né? Mas acho que é o terceiro, quarto, alguém até comentou aqui, né? Sobre te dando os parabéns pela questão da perseverança e da falta de comodismo, né? Porque no banco muita gente já se acomoda, Tribunal de Justiça, né? O oficial de justiça tem um trabalho ali que consegue organizar uma questão de horário daqui a pouco e é muito bom. Exato, e mesmo assim não se acomodou, né? Então, vários parabéns, né? Inclusive por Porto Alegre e também por não se acomodar, por saber que, ok, tá legal, mas eu tenho condições, né, de continuar crescendo. Bom, e aí o que aconteceu, né? Esse resultado aí na Cefaz Alagoas, desculpa, no ISS Porto Alegre, né? Vocês todos devem imaginar, não, aí ela saiu triconfiante, digo, agora eu vou para Alagoas buscar essa aprovação. Né? Não foi bem assim. Mas, na verdade, a gente, né, antes ali, quando saiu o edital de Porto Alegre, depois saiu Alagoas, a gente conversou, não, Porto Alegre que eu estava estudando, vou fazer para Porto Alegre, aí outra banca, é certo e errado, não, vamos ver, vai dar tempo, depois de Porto Alegre a gente conversa. E aí, já tinha começado, eu acho, antes da prova de Porto Alegre, já tinha começado o curso de discursivas, né? Sim. E aí tu estava acompanhando já, e óbvio, no curso de discursivos eu costumo colocar um grupo do WhatsApp, né? Justamente para o pessoal trocar bastante ideia ali, enfim, comentar sobre a legislação, sobre as discursivas em si. E a Fernanda acompanhava, né? Estava estudando para Porto Alegre, de vez em quando dava uma entradinha, e aí depois passou a prova de Porto Alegre e veio o momento de decidir. Ok, né? Estamos aqui em 18, 20 de dezembro, quase, né? E eu preciso decidir sobre a prova com outra banca, com questões que não são múltipla escolha, com discursiva, se eu vou encarar ou não essa preparação de 2 meses, menos de 2 meses, eu acho que deu. Janeiro, fevereiro, menos de 2 meses, né? Deu uns 50 dias, porque eu fui um pouquinho antes, eu tive que fazer também os recursos de Porto Alegre, então eu fiquei aí uns 3 dias fazendo recursos. Pessoal, façam recursos de Porto Alegre, todos que eu fiz, inclusive uns que eu achei que ninguém tinha achado, mandei para a Vandinara, ela falou, tem razão, eu mandei e eu ganhei os recursos de Porto Alegre. Façam recursos, não é perda de tempo, tá? Às vezes a gente acha que é, mas não é não, já fica a dica aí também. Mas deu uns 50 dias porque teve esse prazo aí que eu fiquei fazendo recursos e o prazo da viagem eu fui uns 3 dias antes para lá também. Perfeito. E aí, como foi a decisão, né? Saiu, vou fazer, quais foram as dúvidas, o que pesou, né? Porque tinha questão das discursivas, né? O curso já estava, eu acho, sei lá, rodando, não tinha feito nenhuma ainda. Como foi que tomou a decisão e o que pesou ali para ti? Olha, respondendo essa pergunta, foram 2 decisões. A primeira era de gastar o dinheiro na inscrição, na passagem, porque que nem a Vandinara falou, né? O curso estava rolando de discursivas, eu no grupo vendo o pessoal debatendo toda a legislação estadual e eu lá estudando para a legislação municipal. Então, assim, eu fiz a inscrição e no último dia de pagamento eu fui lá chorar para a Vandinara. Né? Vandinara, não vou pagar esse negócio, porque a galera tá ali a 1000 no grupo de discursiva, já estão quase na metade do curso e eu ainda tenho Porto Alegre para fazer e depois aprender discursiva. Nunca tinha feito uma prova discursiva para concurso, lógico, e para vestibular, as redações, mas para concurso não. E falei, e outra coisa, como é que eu vou virar a chave da discursiva, da legislação estadual e
da CESP, né? Ah, e de auditoria fiscal também, que era bem diferente na CESP. E fica ainda uma ressalva que tanto a legislação estadual quanto a auditoria fiscal, elas tinham peso 3, então não era assim qualquer matéria do concurso, né? A discursiva, tudo que eu ia virar a chave tinha maior peso. As que eu não ia virar a chave de matéria era peso 1, a discursiva era peso 2, a legislação estadual e a auditoria peso 3. E eu me lembro até hoje, eu disse, Bandinara, assim, no último minuto, não vou pagar esse negócio não, vou só rasgar dinheiro. Ela disse, paga que dá, paga que dá. Fui lá e paguei. Aí paguei, gente. Mas daí depois da prova de Porto Alegre também foi a mesma coisa. Eu contei os dias e disse, não vai dar. Agora eu vou gastar com passagem, hotel, enfim, né? E ela falou, vai que dá. E deu, gente. E deu. E aí eu faço até uma ressalva, né? Comentou do grupo ali, lógico que a conversa ali no grupo era alto nível, porque infelizmente no nosso grupo ali tiveram vários aprovados, né? Vários futuros colegas lá no grupo. Mas essa questão, assim, sempre da gente olhar o outro e ver o comentário, tá? É uma grande furada, na verdade, né? Eu lembro bem quando eu fui estudar, né? Fazendo um parênteses aqui na tua entrevista, quando eu fui estudar para Santa Catarina, né? Quando eu fui estudar para o Rio Grande do Sul, eu lembro que tinha e era famosíssimo o fórum dos concurseiros. Aí, em 2018, eu decidi voltar para estudar para Santa Catarina. Eu digo, deixa eu ver se, né, se continua igual esse mundo dos concursos. Ainda tinha o fórum concurseiros lá, né? E aí eu entrei, e aí achei lá o grupo de discussão da Cefaz Santa Catarina e era todo mundo estudando 50 horas, 60 horas, 24 horas por dia, né? E a princípio, a minha primeira impressão deveria ser essa, né? Eu trabalhando com filhos, o que eu vou fazer? Deixa isso para lá, o pessoal tá falando. E, na verdade, depois até voltei no grupo e não vi esse pessoal todo comemorando a aprovação, né? Então, na verdade, é o que a gente sempre tem que... a nossa maior competição é com a gente mesmo, né? A gente até pode dar uma olhadinha para o lado, mas a nossa superação tem que ser em relação a nós mesmos. Então, decidiu fazer a prova, 50 dias para se preparar para a discursiva, para praticar muita questão certa e errada, para virar a chave, pegar o estilo do CESP, estudar auditoria fiscal, ver a legislação. Como tu planejou, como nós planejamos tudo isso, Fernanda? Na verdade, assim, eu acho interessante falar que eu sempre tiro férias para estudar, né? Então, tem gente que acha que não vale a pena, eu acho que vale. Para todos os concursos, assim, eu passei no oficial escrevente do Rio Grande do Sul, no oficial de justiça do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, eu acumulava as férias, o funcionário público pode acumular um pouco mais, né, que na iniciativa privada, e todos eles eu tirava 30 dias para estudar, que para mim, pós-edital era sinônimo de gasto total. Então, como é que foi o planejamento, né? Foram muitas horas de legislação estadual, né? E, inclusive, assim, a discursiva eu comecei 30 dias antes da prova, por quê? Porque a discursiva, a Bandinara sempre diz, é muito mais conteúdo do que ali o escrever. Se você não souber o conteúdo, não vai conseguir escrever por mais que saiba as técnicas, né? Então, ali eu tive que ainda ficar uns 20 dias vendo a legislação, comendo aquela legislação estadual para conseguir fazer o primeiro estudo de caso. Então, realmente, assim, de treinar discursiva, foram 30 dias que eu tive para fazer as 10 discursivas e eu não fiz mais que isso, né? Eram 10 e foi o que eu consegui fazer. Mas o planejamento, eu acho que foi dividido. Desculpa te interrompi, né? O planejamento foi dividido em muitas horas do que valia peso 3, que foi a legislação estadual e a auditoria fiscal, e muitas questões CESP, basicamente foram questões, assim, nesses 50 dias, inclusive, assim, pessoal, matérias que tem peso 1, que cai menos. Ah, vou dar um exemplo: direito de família do direito civil, que quase não cai. E eu não tinha conseguido ainda ver essa matéria, eu fui direto nas questões da banca, né, o que cobre assim mais literalidade. Então foram questões, leitura seca da legislação e os cursos de auditoria fiscal. Não fui direto eu sei que tem várias normas, né, mas não ia dar tempo. Então a Vandinara foi me indicando uns cursos bons e foram os cursos que eu fiz de auditoria fiscal. Eu acho que reta final, assim, o foco maior foram esses 3. E aí depois dos 30 dias começar a fazer as discursivas nos últimos 30 dias, né? Perfeito. Aí agora até fazer uma observação, né, que a gente não comentou ainda, do teu apelido, né, que eu dei para ti, que tu já me e que ficou muito claro nesses pós-edital aí, principalmente Alagoas, mas tu já tinha falado que era uma característica tua ali em Santa Catarina, você faz o... Sim. Qual era o apelido, Fernanda?
A Vandinara me chamava de mulher pós-edital, porque assim, o edital para mim, gente, era uma injeção na veia, assim. O meu marido mesmo disse que ele tinha que marcar a hora para falar comigo. Eu sumia num pós-edital, assim, e daí eu fazia o meu máximo. E eu sei que tem gente que ainda faz, a Vandinara falou lá do começo da comparação, né? Tem gente que ainda fazia mais que o meu máximo, mas o meu máximo era assim, 55 horas, era uma média, às vezes ia 57, 58, e assim, 60 já estava estourando. E eu sei que muita gente fazia 60, 62, né? Então, fica. Para mim, o pós-edital, a Vandinara me chamava de mulher pós-edital. É, E porque foram assim, todas, assim, porque tu sempre todas. estudava, Santa né? Catarina, Durante Rio o Grande ano. do Sul, Porto Alegre e Alagoas. Ah, e só mais um parênteses, eu tive que juntar dois pós-edital, né, gente? Foram 30 dias de férias antes de Porto Alegre, com a prova 15 de dezembro. E aí depois mais 30 dias de férias, ainda juntei ali com recesso de tribunal e nesse gás total. Perfeito, perfeito. E essa questão do pós-edital, na verdade, não que não mantivesse, né, essa regularidade durante o ano. Mas realmente no pós-edital tinha que mandar parar, né? O pessoal que acompanha sabe que eu acordo cedo, né? Mas às vezes a Fernanda, eu mandava, eu respondia os WhatsApps da Fernanda lá cedo, digo, não, nem vai me responder. Quando na mesma hora, né? A Fernanda acordadíssima. Então, no pós-edital, realmente vinha um gás extra, né? E deu certo, né? Principalmente nessa empreitada aí de Alagoas. Fala um pouquinho aí da discursiva, né? No sentido da importância da prova, como tu te organizou, né? Essa questão do conteúdo, se tu chegou realmente nessa conclusão que é muito mais o conteúdo do que a técnica, como tu te organizou na hora da prova para responder, fez rascunho, não fez rascunho, te apavorou, voltou atrás, como é que foi aí? Posso contar tudo? Foi uma lambança na hora da prova, gente. Mas enfim, Vamos contar a história, então, a fatídica história aí. foi. Assim, ó, a discursiva eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o rascunho e na prova eu ia passar o rascunho, tá? Mas na hora da prova, quem fez a prova de Alagoas sabe do que eu tô falando, né? A prova da discursiva foi bizarra, assim, dá pra ver que o espelho mudou da água pro vinho, a resposta era não, mudou pra sim, pra ter uma ideia quem não fez a prova. E assim, eram duas questões. Então, na minha cabeça, eu tinha me organizado já, né? Vou fazer o rascunho e vou passar. Cheguei na questão um, pensei, essa eu vou gabaritar, essa que eu sei fazer, que era toda de cálculos de CMS. Olhei a questão 2, me apavorei. Me apavorei porque era uma questão muito subjetiva, com 30 linhas. Quem olhar o gabarito da banca hoje vai ver que não tem nem 30 linhas no gabarito da banca. Eu achei uma questão, assim, muito, muito subjetiva e difícil, e aquilo me apavorou um pouco. E esse meu planejamento meio que caiu, assim, porque não deu tempo de eu fazer o rascunho, porque eu não sabia nem o que eu ia responder na questão 2, né? E na questão um eu perdi muito tempo, fiquei com dúvida de uma alíquota e fiz todos os cálculos com a alíquota de um jeito e a outra do jeito certo. E aí eu escolhia do jeito errado. Mas assim, a minha organização não deu certo, gente. E aí vou aproveitar o link, né, Vandinara, e falar das dicas de prova. Assim, dicas de prova, além de chegar muito antes, eu levo 10 canetas, é demais, mas eu levo, eu empresto para quem esquece que é preta, por exemplo, que é transparente, eu empresto. E assim, além das canetas, você tem que levar saquinho plástico, gente. Quando eu faço uma prova, que já fica uma outra dica, tem uma hora da prova que seu cérebro está fritando, né? E você sempre tem, que nem eu falei lá da prova de Porto Alegre, às vezes está difícil, você fica em dúvida de uma, duas, né? E eu sempre, em todas as provas que eu fiz, a estratégia que eu fazia era parar nessa hora. Parar, comer ou um chocolate para dar um up, ou uma banana para dar um up, ir ao banheiro, lavar o rosto. Sempre fiz isso, gente, em todas as provas, desde o oficial de justiça. Banrisul não, porque foi minha primeira. Mas desde ali do Tribunal de Justiça, era um ritual que eu tinha, porque eu acho que aquela oxigenada, ela ajuda você a lembrar bem as coisas e conseguir decidir com mais clareza. E na prova discursiva isso não aconteceu. Então, na prova discursiva, levei minha bananinha, levei meu chocolate, não levei saquinho extra, gente. E eles acharam que a banana tinha embalagem, acredita se quiser. E mandaram eu tirar a casca da banana, gente.
E eu não tinha saquinho extra, então fica a dica, leva saquinho extra, tá? Leva tudo extra, chega bem antes e leva tudo extra. Eu tive que jogar a banana no saquinho do chocolate e ainda com comprimido, que também mandaram eu tirar. Eu sempre levo um comprimido de dor de cabeça, vai que frita demais o cérebro, eu tomo. Joguei tudo junto, caí numa sala sem ar-condicionado e derreteu todo aquele chocolate com aquela banana, virou um fundi. E eu não tive a minha oxigenação, gente. Eu me senti muito prejudicada. É verdade, vocês vão dar risada, mas eu não pude parar e comer minha banana, meu chocolate, porque onde é que eu ia? Aí eu pensei, vou comer e vou lavar a mão no banheiro. Mas como aquela questão 2 estava muito difícil, então eu não fiz nada do que eu sempre fazia nessa prova. Então, assim, quem é metódico, eu sou metódica, perfeccionista, quem é metódico segue, sabe, os rituais. Eu acho que isso acalma a pessoa. Eu não fui ao banheiro porque eu pensei, não vai dar tempo, porque eu não tive tempo nem de fazer o rascunho, que era o planejamento da questão 2, né? Então eu não dei aquela oxigenada, aquela pensada. Eu acho que isso, não dei a parada para comer a bananinha. E aí eu acho que isso me prejudicou para pensar, porque eu tinha, depois da prova, eu mandei para a Vandinara os meus cálculos da questão 1, tinha um X assim, e era na resposta certa. E eu passei toda a resposta errada, quase zerei a questão 1. E, ironicamente, eu passei na discursiva por causa da questão 2, que eu não fiz nenhum rascunho, né? E por causa dos recursos que a gente entrou, que a Vandinara ajudou aí nos recursos. Então, é uma história assim, chega a ser engraçado alguém achar que a casca da banana... Sei lá, como é que eu ia colocar uma cola dentro da casca da banana? Mas, enfim, fizeram eu tirar. Gente, levem saquinho. Quando a Fernanda me contou que a fiscal, né, da sala disse que tinha que tirar a embalagem da banana, e a embalagem da banana era casca, eu digo, meu Deus, eu nunca soube que a banana tinha embalagem. Mas aconteceu, né? E deu toda essa função. E a gente ri, mas como a Fernanda falou, para quem é metódico, para quem segue sempre um ritual, e daqui a pouco percebe que nada daquilo que sempre faz e que ajuda a acalmar, a voltar para o eixo, né, para seguir na prova, não vai conseguir fazer. Dá uma desestruturada boa, né? A gente brinca tudo, mas na prova, opa, não vou no banheiro, não vou lavar o rosto, não vou comer nada aqui, não, né? E para completar uma questão ali super subjetiva, Sim. né? E com relação aos recursos, né, Fernanda? Mas como logo depois da prova, né? Eu acho que, se eu não me engano, tu foi uma das que não corrigiu a prova, né? Que me deixou na ansiedade também. Em vez de ela ficar ansiosa, quem fica sou eu. O que tu fez depois da prova? Conta aí pra gente. Gente, já fica também outra dica, que eu acho que quem passa, a maioria, não pensa, não vai pra prova e diz assim, essa prova eu passei. Eu não sei, eu não tive esse sentimento em Porto Alegre, e eu não tive esse sentimento em Alagoas. Então já é uma esperança aí para quem está estudando e fala assim, ah, não é para mim, não vai dar. Ó, aqui tá um exemplo de quem sempre pensa, ah, tá muito difícil, não é para mim, não vai dar. Então, o que aconteceu? Eu fazia 3 anos, eu tinha chegado de férias em 2017, como eu comecei a estudar firme de novo em 2018, e eu disse para vocês que eu tiro férias para estudar, eu estava sem férias desde 2017. Então, Alagoas, pensei, vou conhecer o Nordeste, nunca conheci, né? Nunca fui para lá, vou tirar férias uma semana no Nordeste. Tirei as férias e não corrigi a prova. Eu fiquei até dia 18 lá, eu Vandinara querendo saber, eu disse, não, porque vai que eu fui muito mal, vai estragar minhas férias, eu tô nesse paraíso aqui, eu não quero chorar, né? Então, assim, eu saí da prova não sabendo também, assim, nossa, eu fui super bem e passei. Então, se você sair assim da prova, há esperança, tá? Mas eu só corrigi, porque como eu tinha tido a experiência de Porto Alegre, que todos os recursos que eu fiz eu consegui, eu queria fazer recurso. Então, eu fiz no último dia, que era justamente o meu último dia de férias lá, que era dia 18, né? E aí, no dia 18, eu fui corrigir a prova, tanto a objetiva quanto a discursiva. 17 de noite foi uma segunda, e terça, 18, era o último prazo. Segunda, conversei com a Vandinara, e aí, nesse dia que eu olhei a prova, corrigi, vi que tinha ido bem, assim, na objetiva, mas, para mim, eu tinha, com o gabarito da banca, o espelho da banca, eu tinha zerado a discursiva. Porque a primeira eu fiz a escolha errada, apesar de ter feito os cálculos, os 2 certos, e a segunda, a banca fez uma resposta que era o contrário da minha. E aí a Vandinara me ajudou nos recursos, que nem eu disse, vale a pena os recursos, e eu consegui passar ali, lógico que a minha discursiva não foi a melhor, mas ela me garantiu para passar. Fica aí também a dica da importância da discursiva, porque a gente teve nesse concurso muitas pessoas super bem colocadas ali na objetiva. Eu mesmo
Antes da discursiva, eu estava em terceiro lugar, né, na objetiva, e acabei caindo para 28º com a discursiva, e muita gente aconteceu o contrário, até várias lives aqui, teve live também de gente que não estava classificado com a objetiva e com a discursiva subiu. Então, a discursiva, ela é importantíssima para te colocar ou te tirar do concurso, né, ou para diminuir a colocação, como no meu caso, que não tive muito tempo para estudar, né, mas pelo menos me mantive lá. Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar agora e te fazer uma pergunta, né? Já que a gente ficou aqui 1 ano, né, juntas na mentoria, e ao mesmo tempo tu já era uma concurseira experiente, né? Uma concurseira experiente, já tinha aprovações, então, que poderia ser até um questionamento, né? Mas com toda a tua experiência, mentoria, o que te levou a fazer a mentoria, né, em primeiro lugar? Tua avaliação da mentoria, levando em consideração que tu já era experiente, o que te ajudou a mudar, né? Enfim, conta para nós um pouquinho da tua decisão e o que realmente mudou com a mentoria, na tua opinião. Bom, eu vou começar do começo. Assim, eu acho que já uma outra dica para os concurseiros, aprende com quem passou, sabe, o caminho das pedras. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, por exemplo, depois do concurso do Banrisul, lá em 2005, quando eu resolvi voltar a estudar, eu fui ver o que as pessoas faziam, tá? E isso foi mais ou menos em 2008, 2009, quando eu fui estudar para oficial de justiça. Não tinha tanto YouTube. O que eu fiz? Eu comprei um livro do William Douglas. Quem é mais antigo sabe de quem eu tô falando. Eu li todo o livro, foi ali que eu descobri horas líquidas, sabe? Depois disso, que eu passei no oficial de justiça, trabalhei um pouco e resolvi ir para a área fiscal, o que eu fui fazer? Eu fui ver quem tinha passado na área fiscal, o que eles tinham feito. Então, eu acho que é sempre bom aprender com quem já passou por aquilo, né? Então, por exemplo, quando eu fui estudar ali no início de 2018, eu perguntei para um colega que era oficial de justiça, não conhecia ele pessoalmente, mas eu fui lá no Facebook dele, ele tinha passado nos 2 concursos aqui do Sul, no Municipal de Porto Alegre e no Estadual, e um deles ele até ficou em primeiro lugar. Eu disse assim, que material você usou? Contatei ele no Facebook, né, para aprender com ele. Então, acho que assim, gente, se abram para aprender com quem já passou o que vocês estão querendo passar. A Vandinara mesmo está fazendo várias lives, cada live tem uma história diferente, assistam todas. Não no horário do estudo, tá, gente? Só depois que acabar ali a carga horária. Mas, assim, assistam todas, que tem muita coisa para aprender com quem já passou o que você quer, aonde você quer chegar, né? Então, tá, fui lá, comprei o material que ele me indicou, comecei a estudar por PDF, mudei método de estudo, é importante estar aberto para mudar, né? Mudei método de estudo, fiquei só no PDF, porque no Oficial de Justiça eu fazia curso presencial, curso online, larguei vídeos, né, comecei a usar os vídeos mais só para dúvidas. Tá, e aí como é que eu cheguei na mentoria, já que eu era experiente? Fiz Santa Catarina, fiz Rio Grande do Sul, não passei. O que eu fui fazer? Agora já tinha mais vídeo do YouTube, fui no YouTube procurar o que o pessoal que passou em Santa Catarina e Rio Grande do Sul fez. E a maioria tinha feito coaching. Lógico que eu faço de novo uma ressalva, a Bandinara também sempre faz essa ressalva, né? Não é todo mundo que precisa fazer. Mas eu tinha essa sede de aprender com quem tinha passado e eu sabia que alguma coisa estava me faltando, né? Assim como eu fui vendo os materiais e trocando as formas de estudo, apostila de jornal, curso presencial, PDF. Aí depois do PDF não passei, eu encontrei a Vandinara nos vídeos do YouTube e já gostei. Já também fiz a mesma coisa que com aquele editor fiscal. Contatei a Vandinara no Face mesmo. E aí, como é que não é, como é que é a mentoria, o que você fez, o que você não fez? E eu me lembro dela dizer, não fiz nada que você não pode fazer, que eu já mencionei anteriormente, né? Então, pensei, é isso que eu vou fazer. Vou me apertar financeiramente, mas tem alguma coisa que esse pessoal fez nessa mentoria que ajudou a maioria a passar. Eu vi várias pessoas que passaram em Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tinham feito mentoria lá no Coaching Concurseiros, que é onde a Vandinara trabalha. E aí, na mentoria, né? O que fez diferença na mentoria? Eu acho que a maior diferença, lógico, gente, além do acompanhamento, de ter alguém te chamando de burra porque você vai desistir, porque eu já tentei várias vezes, eu queria desistir, ela dizia, não, ela não me chamava de burra, gente, ela dizia assim, se você desistir agora é burrice, porque você já acumulou muita coisa, né? Então, assim, sempre ter alguém te incentivando faz diferença, né? Alguém enxergando de fora as tuas deficiências e as tuas qualidades e coisas que você é forte também ajuda, porque daí isso te ajuda a alocar melhor as suas horas de estudo.
Indicação de material também foi muito diferente, porque eu ficava sempre nos PDFs, mas assim, foi pontual algumas matérias que eu tive que trocar de professor, porque eu tinha dificuldade, que nem TI, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles. A Vandinara me indicou 2 cursos diferentes e eu fiz esses 2 cursos diferentes. Então, assim, eu acho que esse apoio, esse olhar de quem está de fora faz toda a diferença. Essa indicação dos materiais e também o foco que ela me passou das questões. Gente, eu não sabia que questão tinha tanto poder, né? Eu não sabia. E eu tenho colegas, até dou um oi para os colegas que estão aí. Eu já vi que tem vários colegas que passaram em Alagoas, estão me acompanhando. Obrigada, gente. Tem gente aí que é fera, que fez muito, muito, muito mais questões que eu. Mas, assim, eu fiz o meu máximo de questões e isso fez toda a diferença. Então, eu acho que tudo isso que eu falei e mais esse olhar também para as questões que eu não tinha, né? Isso aí fez toda a diferença na mentoria. Perfeito, perfeito. Quem sabe em breve a gente não lance uma turma de mentoria até em parceria, né? A Fernanda aí tem uma grande história, né? Conhece aí várias áreas de Tô concurso dentro. público. Com certeza pode ajudar muita gente também, né? E é algo muito recompensador a gente participar de um momento assim na vida, né? Das pessoas, que é o momento da aprovação e de tudo que ela representa, né? E aí, queria aproveitar, né, apesar de todas essas brincadeiras aí, eu nunca te chamei de burro, não é verdade? E, mas justamente aproveitar esse momento para dizer o quanto eu te admiro e admiro toda essa caminhada que tu fez, né? Porque várias coisas que a gente não mencionou aqui, que todo mundo passa, questões pessoais, questões de saúde, né? Questões de não poder estudar por questão de tratamento médico, uma série de coisas. Eu fiz uma cirurgia no meio da mentoria, né? Fiquei 2 meses de licença médica, achando que uau, vou estar em casa, vou estudar que nem uma louca e só dormia com os remédios da dor, da cirurgia, né? E a Vandinara tava lá, vamos, vai dar, vai dar. Desculpa te interromper de novo, mas eu tinha que mencionar. Tranquilo. Mas, e às vezes a gente vê muitas pessoas desistindo por muito menos e às vezes até por nada, né? Então é aquela máxima, né? Quem quer, dá um jeito. E eu lembro que a gente conversava também, né? Porque o que tem essa questão do concurso público, né? Por mais que a gente sabe que seja uma questão de muita dedicação e que a tendência, se tu realmente dedicar e não desistir, é chegar lá, é muita doação, né? Muita entrega, sem nenhuma certeza. Porque diferente de tudo, tu pode estar estudando para um doutorado dificílimo. Tu sabe que depois de X tempo tu vai ter o teu título, que era o que tu queria, né? Então, tu tem uma relativa certeza. No estudo para concurso, não. É muita entrega, muita dedicação, abre mão de muita coisa, certeza nenhuma, né? E aí eu lembro que a Fernanda ponderava, né? Essa questão da saúde, a questão da maternidade, né? A Fernanda não tem filhos ainda, né? E aí eu lembro que a Fernanda até questionava, né? Não, numa das vezes, né? Isso não foi uma vez só, a Fernanda seguidamente questionava. Eu não sei. Eu seguidamente dava trabalho para coach. Um trabalhinho. Até hoje eu recebi uma mensagem que a tua irmã vai começar o coach comigo. Eu digo, agora pode, porque as cotas da família Diniz, a Fernanda desocupou, agora é a sua vez. Duas não. Gente, mas esse é o papel da mentoria, ó, que ela falou. É te ajudar nas encruzilhadas que você passa também, né? Exatamente. E eu lembro que uma das ponderações, né, que tu estava fazendo, né, nessa questão aí de conciliar os estudos e tudo mais, era o teu desejo de ser mãe já, né, Fernanda? Conta um pouquinho para nós se isso pesou, como foi essa avaliação, né, de continuar estudando, parar e deixar de lado esse objetivo de ser auditora fiscal para se dedicar à maternidade. Como foi essa decisão? Eu cheguei a pensar a parar, porque quando que nem ela falou que eu era mulher do pós-edital, quando eu entrava de cabeça numa coisa, eu entrava mesmo, né? E eu sou assim, 880, entrei, né? Que foi o que aconteceu a partir de 2018. E a idade vai chegando, 15 anos de casado, e eu disse assim, eu não posso estudar o resto da vida, eu preciso me preparar para outras coisas da vida também. E eu admiro, na Vandinara, ela tem filhos, ela tinha filhos pequenos e conseguia estudar, né? Então tem muitas mamães aí que estudam, mas eu acho que todas as mamães também conseguem enxergar que com o filho o sacrifício ainda é maior ainda, né? Maior ainda de tempo. Então eu tinha essa preocupação, gente, eu não vou passar nunca nisso, vai demorar tanto.
E como é que eu vou ser mãe? Eu vou ter que desistir disso para ser mãe. Daqui a pouco a minha idade não permite mais também, né? Então eu quis desistir, sim, várias vezes. Mas assim, Deus é muito bom, gente. Se eu contar para vocês que eu tô gravidinha, né? E assim, fiquei grávida depois da prova de Alagoas, né? Então, tudo tem coisas que acontecem no tempo certo, no tempo perfeito, e Deus é bom. Então, é assim, eu tinha realmente essa dúvida, já conversei com a Bandinara por ela ser mãe, e eu tinha muito medo de não passar, engravidar, e daí imagina com um bebê pequeno, todo mundo diz que privação de sono, né? Que tem muita privação, que assim, a maioria das crianças não dorme, eu tinha muito medo. Então, assim, eu tava assim, vai ou não vai? Precisa ser agora, precisa ser Porto Alegre, precisa ser Alagoas, mas eu não tinha essa certeza, né? Que nem a Vanilana falou, a gente é um investimento. Eu acho que o maior investimento é a dedicação que a gente tem no meio dos concursos, assim, da família, do tempo. E graças a Deus esse timing da maternidade acabou dando certo, né? Eu passei e logo depois, não deu um mês depois, eu engravidei e agora em novembro chega aí uma guriazinha. Exatamente. Eu fiquei muito feliz quando a Fernanda me contou da gravidez, né? Porque justamente por isso, né? Porque até, óbvio que eu não tinha como eu dizer, não, Fernanda, não para engravidar. Era justamente nesses momentos que eu tentava colocar para ela que ela já tinha trilhado tanto, né? Já estava tão perto de um lado para ela, de um lado da ponte para ela desistir, voltar para o outro lado. Mas, obviamente que essa questão da maternidade também pesa. Então, como a Fernanda me contou que estava grávida, realmente, né? A gente, às vezes, não domina tudo. Claro que não domina, né, o que acontece com a gente. Como as coisas podem dar certo, como as coisas podem realmente funcionar para quem faz sua parte, né? Para quem faz sua parte. Sim. Então, muito legal a tua história, toda a tua jornada, né? Parabéns mais uma vez. Foi uma honra, foi muito gratificante para mim te acompanhar por esse período, né? Aprendi A honra foi minha. A honra foi minha de ter você ao meu lado. Aprendi muito, obrigada. Aprendi muito contigo sobre persistência, sobre não desistir, né, dos objetivos. E aí, às vezes, a gente até perde. Isso é ruim, por um lado, porque às vezes a gente até perde a paciência com aquelas pessoas que não têm problema nenhum e desistem de tudo, sabe? Mas, lógico, cada um é cada um. O que é um problema para mim não é um problema para ti, né? E vice-versa. Então, cada um tem seu tempo. Mas a história é muito legal, né? Então, assim como antes tu ia fuçar lá no YouTube e mandar mensagem no Face pro pessoal que conseguiu, com certeza agora tu vai ser assistida, vai receber muita mensagem, né? Que tu possa também dar essa contribuição pro pessoal aí que tá na batalha. Aproveitando mais um pouco, né? Se é que é possível, tu já deixou muita dica legal aqui, desde a casca da banana, né? Até a questão aí de fazer mais questões, então, bem amplo, realmente, o espectro aí das tuas dicas. Mas de toda a tua trajetória, né? De concurseira, de idas e vindas, enfim, queria que tu dissesse um conselho, né? Dizendo, isso aqui eu errei. Se eu pudesse, eu teria feito diferente. Então, quem sabe vocês possam aproveitar e fazer diferente e encurtar a jornada de vocês. E eu acho que, por outro lado, uma virada de chave, alguma coisa que aqui realmente foi o diferencial que me levou a conseguir essas aprovações. Tá. Eu acho que um grande erro, às vezes o erro tá ligado até com o acerto, né? Mas assim, um grande erro foi ali de 2015 a 2017, essa inconstância, essa estudar 6 meses e parar 6 meses, porque, gente, isso é física, né? Quando um corpo está em movimento e você vai empurrar, você faz menos força. Quando o corpo está na inércia, para ele sair da inércia, você tem que fazer muito mais força. Então, assim, o meu conselho para vocês não errarem igual é assim, e inclusive tem isso no livro do William Douglas, que eu me lembro que eu li lá em 2008, que ele dizia assim, você está revoltado, você está triste, chora, mas chora 1, 2 dias e levanta. Né? E eu acho que de 2015 a 2017 eu chorei demais, digamos assim. Tive problemas de saúde, mas eu acho que podia ter levantado mais rápido. Então, eu acho que um erro é tu ficar muito tempo desanimado ou parado por algum motivo, se você tem aquele objetivo. Porque depois, para sair da inércia, é muito mais força, muito esforço a mais que se você não tivesse parado tanto tempo, você não ia precisar. Então, eu acho que isso foi um erro. E um outro erro foi não ter tido essa ideia do poder das questões. Porque nesse 1 ano com a Vandinara,
que eu fiz para mim, Fernanda, muitas questões, né? Não comparado com o pessoal que faz muito mais, mas para O mim, Andretti, se eu já né? fiz O muito. André, não sei se o Andretti está aí hoje. O O Andretti é um monstro o nas mago, o questões. mago das questões, né? Para quem não sabe, o Andretti é meu futuro colega de Alagoas, estava aí na live também. Então, assim, não só o Andretti, a Lina também, futura colega de Alagoas, deu live aqui para a Vandinara também, assistam. Então, assim, eu não sabia o poder das questões, de fazer as questões da banca, de ver o tipo, como a banca cobra, não cair nas pegadinhas. Então, são dois erros: demorar para levantar e não saber o poder das questões. E o acerto é descobrir o poder das questões. Mas eu acho que um grande acerto é aprender com os outros, que foi o que eu falei lá do início. Eu acho que você não precisa tropeçar nas pedras que outros já tropeçaram e cair para aprender que machuca, entende? Eu acho que é muito válido essas lives, vídeos no YouTube, para ver como é o cargo, para ver o que passou, o que fez. Então, eu acho interessante você se abrir, ter humildade também de mudar métodos de estudo, porque no início, que nem eu falei, eu mudei muita coisa. Eu gostava de fazer fichas resumo no Oficial de Justiça, eu fiz muitas fichas resumo, e aí me disseram, olha, você perde muito tempo, não dá. E quando eu comecei a estudar para a área fiscal, tinha aquela história, marque o PDF, não faça as fichas resumo, né? E eu demorei para me acostumar também com essa chave aí, tipo, mas eu sempre estudei assim. Não, você vai ter que abrir mão de alguns métodos, de algumas coisas, e aprender com quem está te dizendo, assim funciona melhor, aqui encurta caminho. Então, acho que um grande acerto é aprender com os outros, é ir atrás da experiência dos outros. Acho que é um grande acerto ter ido atrás de todos esses caminhos. E descobrir o poder das questões foi um grande acerto nesse último ano também. As questões são chave, gente. As questões, olha, é muito, muito, muito útil, muito eficaz, assim, esse estudo nas questões. Verdade, eu lembro que é uma coisa que a gente bateu bastante, né? E principalmente ali, eu acho que Alagoas foi determinante tu já ter essa noção, porque tu tinha pouco tempo para pegar o jeito da banca e tudo mais. Tinha que ser por questões, né? Então, sim, sensacional. Muito legal a tua história, Fernanda. Eu vi mais algumas, Mas falando em questões, só para terminar, quantas questões tu fez nessa preparação? Ai, tu tem anotado aí? Eu Olha acho que só. foi 3.600, alguma coisa assim no total, né? 13.200, 13 mil? 3? 3 não. 13, 3 13 não. mil, 13 mil. 13 mil. 3.600 horas líquidas, eu acho, não foi? Não, as horas eu tenho aqui, gente. Eu vi gente perguntando ali, ó. Até vamos aproveitar para perguntar, gente. Desculpa, porque eu não consigo conversar com a Vandinara e ler todas as perguntas, mas eu vi algumas perguntas de quantas horas por semana. E eu acho que. Se eu imprimir o material, tem uma ali agora. Já vamos falar disso, aproveitar, né, essas perguntas. Questões, então, foram em torno de 13 mil nesse um ano com a Vandinara, tá? Antes da Vandinara, como eu não sabia o poder das questões, eu nem contabilizava as questões, gente. Então, eu não sei dizer. Mas as horas eu contabilizava. Então, as horas, até anotei aqui, gente. Na verdade, assim, ó, essas horas são. Não contei de 2015 a 2017, apesar de sempre computar as horas, porque eu aprendi lá com o William Douglas a questão das horas líquidas. Mas, assim, de 2018 até agora, a prova de Alagoas de 2020, foram 3.164 horas de estudo, tá? Essa aí eu sei. E as horas por semana, daí vem outra questão, né? Que a Vandinara sabe. Como eu tive cirurgia, problemas de saúde, e eu era mulher lá do pós-edital, no pós-edital, então eu chegava às 55 horas, estourando 60, né? Mas durante o estudo sem o edital, era uma média de 30 horas, tá? Não vou dizer horas por dia, porque eu focava mais na semana, porque o meu dia era sempre muito diferente. Se eu trabalhava na rua como oficial, se eu tinha um júri para fazer, era muito. Tinha dias que eu conseguia estudar 2 horas, gente. E aí eu tentava compensar no fim de semana, e aí tá outra dica, né, gente? Quem trabalha, fim de semana é sagrado, né? A família tem que dar um apoio aí, porque assim, é o melhor dia. Estudar, né, Fernanda? Antes que o pessoal ache que Sim, sagrado para estudar. Não me entendam mal. É sagrado para estudar, gente. Fim de semana, madrugada, é uma delícia estudar. Ninguém te incomoda. Fica a dica também, a Vandinara é da madrugada, eu também.
pode ser madrugada para você acordar, ou quem é noturno, a madrugada depois que todo mundo foi dormir, né? Mas assim, são tempos preciosos. Então, eu acho que é válido. Então, assim, por semana, tá? Quem perguntou, por dia eu não sei dizer, porque tinha dias que era 2, tinha dias que eram 6, mas a média da semana eram 30. Tinham semanas que eu tava mais empolgadinha, chegava a 35, né, Vandinara? Mas tinha semanas que eu não tava empolgadinha e às vezes era menos de 30, era 25. Exato. Tanto que, se eu não me engano, mesmo com esse perfil de mulher pós-edital e fazia 55 horas, na média não ficou muito acima de 30 do período todo. Sim. Justamente porque teve o período da cirurgia, tinha semanas menos instáveis, mas tu fazia tanto no pós-edital que na média de todo o período, acho que deu mais ou menos uma média de 30 e pouquinha semanal. Uma média de 30. E sobre o material, que foi, gente, não peguei quase nenhuma pergunta, tá? Se tiver mais alguma, quiser postar de novo, mas se eu imprimir o material, sim. Eu sou muito sinestésica. Para quem não sabe o que é sinestésica, eu preciso tocar, pintar, que eram as fichas resumos que eu fazia. Depois eu comecei a pintar o material. Meu material é uma aquarela, assim, tem tudo quanto é cor. Então eu imprimi o material quando era matéria nova, tá, gente? Depois que era questões, revisão, daí eu ficava só eu usava o TEC na época para questões, usei também o SQI para legislação. Fica a dica, não tem só o SQI, que é do coaching concurseiros, tem outros, tem o Predador, é muito legal para decorar a legislação, para gravar os detalhezinhos que a banca vai pegar e vai tentar te derrubar. Então, assim, aí nessa parte eu já não imprimia mais, né? Partes de resumo. O site do Estratégia tinha vários resumos e eles chamam, como é que é aqueles que tem uns esquemas, assim, eles têm lá, aquilo daí depois eu parei de imprimir. Inclusive, sobre imprimir material, gente, essa semana, como eu vou embora para Alagoas, não vou poder levar, levei para uma reciclagem o material e, acreditem se quiser, deu 76 quilos de apostilas. Então, eu imprimia. Tá certo. É muito comum, né? Essa questão, várias pessoas têm essa necessidade e sentem que conseguem, enfim, estudam melhor, né, com material impresso. Aproveitando o comentário do Ayrton, né, que também é da minha turma da mentoria, né, que comentou que a carga horária dele se parece com a tua. De fato, tanto semanal, né, mas o Ayrton, ele é muito regular agora, então também tá num ritmo fortíssimo, mas, né, entendeu? Mas então, vocês entenderam, gente? Mas o Ayrton é muito regular. O que será que ela quis dizer com isso, gente? Em breve o Ayrton aqui contando a história. Bom, perfeito. Vamos ver se tem mais alguma. Última pergunta, então, da Luana. Responde aí. Você usou algum aplicativo para contabilizar as horas? Não, gente. Como eu sou meio avessa à tecnologia, eu fazia tudo na mão. Então, antes de entrar na mentoria, eu tive que, inclusive, somar tudo isso aqui para contar para vocês. Eu fazia no papel mesmo, impresso, eu tinha uma planilha tipo do Excel e contabilizava assim. E aí, quando eu fiz a mentoria com coach concurseiros, aí eu adorava que tinha uma plataforma que eu podia lançar tantas questões, quantas horas, aí dava porcentagem, atingimento de meta ou não. Mas vários colegas aí que estão assistindo de Alagoas, já parabenizei eles, né, gente? Parabéns aí pelo trabalho, obrigada por estarem aí na live. Vários usavam, né? Aí a veterinária acho que pode dar uma dica melhor de qual usar. Eu acho que facilita muito, né? E depois você não vai ter que ficar contando, que nem eu, né? Na calculadora, quantas horas você fez. Exatamente. Na verdade, eu sugiro que usem a plataforma do coaching. Quem não usar, tem o app aprovado, que também o pessoal usa bastante. Gente, nossa live está quase batendo 1 hora. O Instagram derruba a live quando chega 1 hora. Estou recebendo a mensagem aqui. 1 minuto e 39 restantes, né? Muito nem legal. Vi passar. Que a gente nem viu passar o tempo. Então, vou agradecer aí para a Fernanda, pedir que ela se despeça para que a gente não seja derrubadas da live, né? Agradecer a todos vocês que acompanharam aqui com a gente, né? A gente, quem sabe, até venha bater um outro papo mais para frente, comentar de uma turma aí de mentoria, alguma coisa assim. Então, a gente continua esse papo do dia. Um abração a todos, obrigado pela presença. Fernanda, deixa o teu recado aí para o pessoal. Quantos segundos eu tenho? Gente, eu vou dizer só uma palavra para vocês. Uma palavra não, uma frase, ó. Diligência é melhor que inteligência, tá? Não precisa ser o mais inteligente, precisa ser diligente, tá? Não preguiçoso. Diligente é aquele que tem zelo numa tarefa. Então, sejam diligentes, sejam comprometidos com aquilo que vocês têm de propósito, de objetivo, que vocês vão chegar lá. Eu acho que essa dá pra gente finalizar.
E obrigada por quem assistiu até agora, né? E boa sorte, continue estudando, que vale muito a pena. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Parabéns mais uma vez. Muito sucesso em Alagoas, muita felicidade, Obrigada. né? Para ti, para tua família, para a filhinha linda que vem por aí, né? Então, Sim. felicidade, sucessos, que siga se realizando aí, tá bom? Pessoal, brigadão. Vou encerrar para não dizer que o Instagram me derrubou. Vou encerrar ele antes que ele me derrube. Boa noite para todos. Até a próxima. Terça-feira tem mais. Beijo, gente. Beijo.